Olá a todos que estão assistindo essa apresentação. Meu nome é Ana Paula Franco Pacheco, sou enfermeira, professora do curso superior de enfermagem e vou falar um pouquinho hoje sobre a enfermagem nos cuidados à pessoa com diabetes. Então, a gente sabe que a pessoa com diabetes necessita do equilíbrio, de muitos aspectos para conseguir alcançar, eu até coloquei aqui, e principalmente manter o tratamento ideal. Como assim? Porque a gente entende que não é só um tratamento medicamentoso, existe a medicação, existe a dieta controlada, existe a necessidade de uma atividade física, entre outros fatores que a gente vai ver. Então, dessa forma, a gente consegue entender que são muitas exigências, acaba tendo por todos os lados. Da própria pessoa, uma exigência do profissional, da equipe, equipe de profissionais que possa estar atendendo essa pessoa e dos próprios familiares. Então, tem aquele dia que o médico puxa a orelha ou que o enfermeiro chama atenção naqueles resultados. Um familiar, a gente brinca, que pega no pé porque saiu da dieta, enfim. E aí, isso acaba que remete, a uma dificuldade maior e causa uma autocobrança também para essa pessoa. Então, qual seria o tratamento adequado? Saber gerenciar o diabetes. Tratamento adequado para o diabetes? Simplesmente saber gerenciar. Agora, quando a gente fala simplesmente, será que é simples? Olha só, alimentação saudável. Aí entra critérios individuais, tá? Do que cada um se alimenta, as condições de cada paciente, tudo isso tem que ser observado e avaliado pela equipe. Uma atividade física adequada para aquela pessoa, porque pode ser uma atividade mais leve, mais moderada, ou mesmo uma atividade mais intensa, vai depender das necessidades e das possibilidades de cada pessoa. Um acompanhamento psicossocial, na verdade, assim, é um apoio, pode ser uma terapia, pode ser um grupo de pacientes com diabetes, e aí eles têm atividades juntas, para poder compartilhar dificuldades, facilidades, enfim. Isso acaba sendo também uma forma de terapia. Medicação quando necessária, e aí qual medicação, a quantidade, quantas vezes por dia, autocuidados e automonitoração. Então, quando a gente fala de autocuidados, engloba tudo, a gente tem que conseguir autogerenciar todos esses aspectos aqui, E a automonitoração principalmente, porque a partir dela a gente vai conseguir saber se tem um descontrole, se está na meta ideal, do tratamento, não tem como adivinhar, então tem que existir automonitoração. E como eu falei, é apenas isso, assim, então parece fácil, todo esse equilíbrio, todos esses aspectos sendo ali que nem o desenho, Tava um bambolê ali segurando uma ponta a outra, tentando equilibrar todos aqueles aspectos. Então, vamos ver quais as variáveis que vão afetar, que podem afetar a glicemia de uma pessoa com diabetes? Então, a alimentação, quando a gente fala de alimentação saudável, isso vai dizer a quantidade, a qualidade dos alimentos, quando a pessoa está enferma, assim, quando tem alguma infecção, um tipo de doença, também vai alterar. O uso de medicamentos também vai alterar. Se faz atividade física ou não faz, vai influenciar. Então, vamos supor, a pessoa faz uma atividade física todos os dias. Aí, 2 dias na semana ela falta. Esses 2 dias vão ter um controle diferente, tá? Porque um dia que faz atividade é baixa a glicemia, o dia que não faz atividade pode aumentar. Então,
tem que fazer nesse gerenciamento, né, saber dessas condições, esse autogerenciamento. Em questão da medicação, né, se a medicação pode estar vencida, ou se a medicação não foi bem armazenada, tudo isso também vai influenciar. E o estresse, né, o dia a dia, o estresse, às vezes uma vida muito corrida, então a mente também vai interferir nisso. Então, qual que é o papel da enfermagem nesses cuidados? Quando a gente fala de acolhimento, orientação, inspeção, encaminhamentos, educação em saúde, a enfermagem está envolvida em todas essas etapas, mas tem que ser feito com uma forma de qualidade, né, de uma forma efetiva. Então, o acolhimento, a gente vai estar auxiliando, a gente vai estar amparando essa pessoa, querendo saber das dificuldades, para tentar ajudar, para tentar encaminhar, certo? Quando a gente fala de orientação, não é simplesmente uma orientação geral, é uma orientação individual, é uma orientação específica para aquela pessoa, porque é diferente, né? A pessoa com diferentes tipos de diabetes, diferentes tipos de tratamento, diferentes tipos de situação de vida, então essa orientação tem que ser individualizada. Inspeção, então observar como é que está sendo feito esse tratamento, se for uma medicação, se for uso de insulina, por exemplo, inspecionar locais de aplicação, se está fazendo de forma correta, qual a dificuldade, porque muitas vezes a gente fala, você usa essa medicação em tal horário, tal quantidade, mas está sendo feito a aplicação correta, uma prega correta, por exemplo, tá? Encaminhamentos, então, tem que encaminhar essa pessoa para um psicólogo, tem que encaminhar para um nutricionista, tem que encaminhar para o educador físico, como que tem que ser feito isso, né? Qual o alcance, quais as possibilidades para a gente poder encaminhar para um grupo, né? Existem os grupos de diabetes, por exemplo, na atenção primária, então isso é muito importante, a gente está em alerta para todos os tipos de atenção, cuidado com esses pacientes. E quando a gente faz de forma efetiva todos esses cuidados, a gente está agindo em relação à educação em saúde, educação em diabetes. Então, não é só orientar uma vez e pronto. Quando a gente fala de educação, né, a gente tem que orientar, rever, avaliar se essa pessoa está conseguindo fazer de forma correta, e manter uma relação próxima para avaliar esse retorno, né? Se está sendo feito de forma efetiva. Tá? A educação é diferente de simplesmente orientar. Então, aqui a gente pode orientar sobre os sintomas, por exemplo, né? Quando está com o diabetes alterado, né, mal controlado, pode ter a poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. Então, orientar alguns sinais que podem estar mostrando para a gente que está num controle inadequado. Orientar sobre o tratamento, insulinização, se for o caso, ou medicação oral, testes glicêmicos, mudança de hábito de vida, certo? Disciplina, quando a gente tem que falar, a gente não deve só cobrar que o paciente faça da forma correta, mas incentivar, ajudar, né? Reeducação alimentar, aí a questão de tanto da alimentação, atividade física, a gente pode encaminhar aos respectivos profissionais de saúde específicos, né? E educação em saúde, como a gente citou, em relação aos grupos. Então, vamos falar um pouquinho da orientação desses dois primeiros, né? Insulinização e testes glicêmicos. Por quê? Porque a gente vai ter alguns critérios bem individuais, tá? Eu vou falar para vocês adiante. O que a gente pode orientar também em relação a uma complicação aguda, grave e muito comum, a hipoglicemia, tá? Então, o paciente diabético tem que saber reconhecer os sinais da hipoglicemia de forma prévia para poder evitar qualquer tipo de complicação mais grave. Então,
orientar em relação à percepção do próprio corpo, porque é muito individual os sinais de cada pessoa, de cada paciente. Uns vão ter a visão mais turva, outros vão se sentir desorientados, outro vai ter alterações de comportamento, então é muito individual, mas saber reconhecer, ajudar essa pessoa a ter essa percepção. Tá? Orientar também, não só reconhecer, mas como proceder, principalmente, porque tem que ser uma ação rápida, é um alarme, né? Uma situação imediata que deve ser corrigida, essa glicemia, de forma imediata. Então, alimentos com rápida absorção, por exemplo, o próprio sal, o mel, um líquido doce, nada de chocolate, biscoito ou qualquer tipo de carboidrato mais complexo que vai demorar muito a absorver. Né? Então, o picolé, uma balinha que dissolva rápido na boca também. E orientar sobre o uso contínuo da insulina, por exemplo. Não é só orientar a receita, a quantidade e horário, como a gente falou. O transporte dessa medicação, o armazenamento, o manuseio, locais de aplicação, o tamanho da agulha, se faz a prega, se não faz a prega. Isso vai depender muito. Seria uma aula mais extensa para a gente entrar nesses detalhes, mas a gente pode orientar todos esses pontos, tá? De forma individual também. Porque tem pessoas que têm uma facilidade em aplicar em qualquer região, outras vão ter facilidades em aplicar em uma ou duas regiões. A gente tem que orientar o rodízio, né? Qual o tamanho da agulha. Então, tem vários aspectos também a serem abordados. Isso tudo a enfermagem pode auxiliar. E sobre a realização do HGT, né? O teste de glicemia capilar, ou chamado ponta de dedo. Então, a gente tem que orientar a higienização dos dedos com água, sabão e secar, porque qualquer resto de comida ou outras coisas que estiverem sujando a mão pode alterar o resultado. Então, não passar o álcool, não é indicado passar o álcool, utilizar a lanceta e descartar, certo? E principalmente o local correto, que é a polpa digital. Não é no meio do dedo, né? Não é no meio da polpa, é na lateral da polpa digital, nas laterais, porque pode ser tanto um lado quanto o outro. Tem menor sensibilidade, não causa tanta dor na hora de realizar o teste. Podemos orientar sobre as complicações crônicas, mas aí o que é importante? Não só dizer que tem complicações ou apontar quais possíveis complicações, e sim como preveni-las, certo? Então, realizar o controle glicêmico de forma eficaz não é apenas fazer o exame para ver quanto que está, e sim tomar uma atitude em relação àquele resultado. Se o resultado está bom, mantém. Se o resultado está ruim, se é para hiperglicemia, tem que fazer a correção. Se é para hipoglicemia, alterar a medicação. Então, assim, tem que saber como preveni-las, certo? Orientar para questão de cuidados com os pés, que é uma das situações. Como realizar esse cuidado também é importante. Não só dizer que tem que fazer, mas como fazer. Programa de educação em diabetes, que aí nesse programa as pessoas conseguem compartilhar mais as dificuldades também, né? E eles se ajudam. Então, uma consulta de enfermagem, a gente vai medir como vai fazer qualquer intervenção, avaliação em relação ao paciente independente de ter diabetes, mas incluir alguns cuidados específicos. Por exemplo, peso e altura, uma avaliação padrão, sinais vitais, e aí vai entrar a questão de glicemia, glicosura se necessário, cetonura se necessário, se tiver uma glicose muito elevada no momento da consulta, né? As possibilidades de se fazer esses outros. Avaliação do estado clínico do paciente, conversar um pouco, ver como é que está o emocional dessa pessoa, o exame físico, né? Avaliação da cavidade oral, avaliação dos pés, como a gente comentou,
avaliação da aderência à medicação atual. Então, a gente pode fazer perguntas, porque às vezes os pacientes também não contam totalmente a verdade, por medo, por vergonha. Então, a gente pode tentar, de uma forma ou outra, ter uma percepção em relação às dificuldades, se realmente estão fazendo o cuidado necessário, cuidado de fato. Avaliar os hábitos, né? Se fuma, se tem ingestão alcoólica, se está na questão de sedentarismo, ou se está realizando alguma atividade. E avaliar a questão da educação em diabetes. Quando a gente fala avaliar a questão de educação, é se ele está conseguindo ter esse retorno das orientações. Então, a gente orienta 1 vez, 2, 3 vezes, quantas necessárias. E aí, a gente tem que ter esse retorno, se está observando se ele está conseguindo mudar os seus hábitos, fazer da forma correta conforme a orientação ou não. E os encaminhamentos necessários, como a gente falou, né? Se vai ser encaminhado para um nutricionista, para um psicólogo, para um grupo de diabetes, para o educador físico, ver as possibilidades também. Falando um pouquinho agora em termos de atualidades, que a gente sabe, né? Que essa pandemia também do coronavírus é uma questão que pode afetar, eu quero abordar um pouquinho com vocês em relação a isso. Então, pessoas com diabetes, elas vão se encaixar no grupo de risco para essa doença, né, causada pelo coronavírus, e a gente tem que entender que é importante manter os cuidados contínuos do diabetes, o equilíbrio do organismo, que é a questão fisiológica, a questão orgânica, e o tratamento medicamentoso. Então, quais os possíveis impactos? Eu quero que vocês entendam que, em relação ao diabetes, existe a questão de manter o bom controle ou não, certo? Então, independente do coronavírus, o diabetes com mau controle vai prejudicar as defesas do organismo contra qualquer doença, vírus, bactérias, fungos. E no coronavírus acontece da mesma forma. Então, com o mau controle, vai dificultar esse organismo saudável. Então, devemos manter o alvo glicêmico para que mantenha também essas defesas ativas do organismo. Então, quem tem a doença crônica, no caso diabetes, necessariamente tem o maior risco de se infectar com o coronavírus? O que vocês já ouviram falar? Na verdade, se a doença estiver mal controlada, sim, tem o maior risco de se infectar, porque aí vai ser através do sistema imunológico afetado. Então, vai afetar a defesa do organismo. Agora, se essa pessoa está com bom controle, não tem mais chance de se infectar. Qual que é a questão? É que se o paciente vier a ter o diagnóstico positivo da doença, os riscos de complicações são maiores devido à descompensação da doença de base. Então, assim, se o paciente tem bom controle, mas mesmo assim tem o diagnóstico, acaba sendo infectado, tem que ter o bom controle glicêmico para evitar as complicações da própria doença causada pelo coronavírus, entendeu? Então, para considerar, né, o que é importante? Manter uma rotina de atividade física, então manter uma rotina saudável, uma alimentação correta, uma alimentação regrada, considerável, saudável também. Verificação glicêmica da forma que deve ser feita, conforme combinado com a equipe de saúde, uma boa hidratação, manter o calendário vacinal atualizado, é importante entender essa questão para evitar qualquer tipo de outros agentes infecciosos, né? Manter a mente saudável e o sono, que é muito importante para reforçar as defesas do organismo, certo? Então, em outras palavras, é manter o equilíbrio entre corpo e mente. Agradeço aqui a participação, obrigada, e aqui fica o meu contato para qualquer dúvida.